Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Como eu já falei para todos, que este é o meu projeto a partir de agora, apresentar os mistérios que estão inseridos nos textos bíblicos, que as pessoas neófitas jamais poderão saber. Por quê? Porque não dispõem de sabedoria, nem secular e nem espiritual. Bem, meus amigos e minhas amigas, quero trazer mais um texto bíblico que vai revelar mistérios que vocês nunca ouviram. E como eu já disse, o resultado de grandes descobertas de mistérios bíblicos, primeiro, é a responsabilidade que o pregador ou o orador tem para transmitir a verdade, doa a quem doer. Segundo, o pregador, o leitor, ou então aquele que transmite a mensagem do Evangelho, tem que ter consciência de que está falando de Deus, do Eterno, na presença do Eterno. Se ele não tiver essa consciência, ele está passivo à mentira e ao engano. Terceiro, é preciso que o leitor, que o pregador, tenha conhecimento de noção de hermenêutica ou exegese bíblica. Senão, ele não vai ter condição de extrair de um texto bíblico a verdade que está contida nele. É isso. E então eu quero trazer para vocês a verdade, doa a quem doer. Vamos começar pelo João capítulo 3 e verso 16. Automaticamente você poderá até dizer: mas Ivan, João 3,16? Todo mundo já sabe, não existe mistério neste versículo. Ah, meu amigo, e como existe! Eu vou falar para vocês o grande mistério que está aqui dentro e que vocês não sabem. Sabe por quê? Porque os pregadores não te deram oportunidade para você saber. Por que você não sabe? Porque aquele que pregou para você também não sabe. Então eis aí o grande problema. Se você não for realmente uma pessoa responsável por aquilo que você está lendo, sabendo que você está lendo um livro enigmático, um livro de mistério, não é um livro comum. As Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, então não é para todo homem entendê-las, mas somente aqueles a quem o Pai agraciou para levar ao verdadeiro conhecimento aos que precisam ouvir. Veja João 3,16. É muito fácil. Vamos ler? Você lê comigo e você acha que já entendeu tudo, não é mesmo? Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, já está lido, já está entendido, não é? Você que pensa. Não tem nada entendido aí. Por exemplo, as nações cristãs pregam uma mentira desgraçada com base nesse santo texto. E eu vou dizer a vocês, eu vou revelar para vocês a mentira que é extraída desse texto bíblico, que tem contaminado o mundo todo com essa maldade extraída desse texto. Sabe o quê? Quando eles leem o texto João 3,16, eles aplicam a uma ideia maldita de que o texto está dizendo que Deus ama os pecadores, que Deus ama a humanidade, que Deus ama os homens. Isso é uma mentira mirabolante.
Não vou te pedir agora para você acreditar, mas quando eu terminar de falar, você vai acreditar que realmente foi enganado, só pregou mentira, só pregou engano, ou então a vida toda você não sabia nem o que queria dizer esse texto. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu chamo a sua atenção, primeiro, para fazermos uma análise sintática do texto. Se você não entender gramática, a gramática portuguesa, a sua língua, esse livro, esse santo livro aqui está escrito em português. Se você não conhecer a sua língua, seu idioma, como é que você vai interpretar um texto que é, além de tudo, enigmático e você, nem a língua sua, você entende? Então, eu vou chamar a sua atenção para que você possa entender que, para entender a verdade que está inserida nesse texto, eu vou provar para todos que aqui é extraído uma grande mentira mundial que tem contaminado as mentes das pessoas. Todo mundo vive na mentira com base nesse texto, dizendo que Deus ama os pecadores, que Deus ama a humanidade, que Jesus ama a todos e por aí vai. Vamos ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha bem, se nós não soubermos fazer análise desse texto, gramaticalmente, nós não vamos chegar a um denominador comum. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vamos primeiro fazer análise porque Deus amou o mundo. Então vamos fazer uma análise do texto e extrairmos a verdade contida nele. E você verá que o que pregaram até hoje para você não passa de engano. Veja bem, vamos ver aqui. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Até aqui. Vamos ver. Primeiro, porque é uma conjunção explicativa que nos apresenta a razão do Eterno ter amado um mundo a tal ponto de enviar o seu Filho. Prestem bem atenção que eu quero chamar a atenção de todos para analisarmos esse texto gramaticalmente. Eu acredito até que aqui nesse texto nem precisa nós usarmos a força espiritual para derivarmos a verdadeira mensagem que está aqui, mas que precisamos de conhecer um pouco da nossa língua, da nossa gramática. Veja bem, porque é uma conjunção que explica a razão do Eterno ter amado de tal forma esse mundo. O mundo é isso aqui, ó. O mundo que você pensa e alguém te falou que é humanidade, e não é. Falaram isso na forma de enganar vocês. Mas você vai saber que mundo é esse quando você analisa o verbo. Olha aqui que o verbo está no passado perfeito. Se o verbo está no passado perfeito, logo o texto não implica em um amor dedicado a pessoas no presente, mas um amor aplicado pelo Eterno a um mundo, a um povo no passado e não no presente. Porém, os pregadores, quando lêem esse texto, eles enganam as pessoas dizendo que Deus ama os pecadores, esquecendo de que o verbo não está no indicativo presente, mas está no passado perfeito. Então eu vou explicar a vocês. O mundo que ele amou está aqui. Esse amor foi um amor metafísico extraordinário, a ponto de ninguém do mundo, na sua forma natural, entender o valor desse amor. Mas nós, os verdadeiros emissários do Eterno, entendemos a forma do seu amor e sabemos quem ele amou e que mundo é esse que o Eterno amou de tal maneira a ponto de dar o seu Filho por ele.
O verbo crer aqui, como vocês estão vendo, não tem um R na frente do E, não é mesmo? Então, se ele não tem um R, ele está no indicativo presente. Em todas as Bíblias vocês vão ver isto. Está no indicativo presente. Está fora de cogitação de que o Eterno ame as pessoas do mundo e que o Messias também tenha amado pessoas neste presente século. Porque o verbo diz muito diferente do que os falsos pregadores ensinam. Olha, o verbo crer indica, escuta. Esse povo amado pelo Eterno é um povo especial que ele escolheu para entregar ao Messias. Não é a humanidade. Como estamos vendo, está no passado perfeito. Ele amou e entregou o seu filho. Então, que povo é esse que ele amou, que aqui está denominado como mundo? Esse mundo que ele amou está em Deuteronômio capítulo 14, verso 1 e 2. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Olha o que ele diz. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Este povo é o povo que o Eterno amou e entregou seu filho. Quer mais prova disso? Então vamos ver que esse mundo amado pelo Eterno é um povo que ele escolheu para o seu filho. E sabe onde está mencionado sobre esse povo? Vamos ver em Apocalipse, capítulo 7. E todos vocês que já leram a Bíblia sabem o que está escrito, que o Eterno escolheu de cada uma das 12 tribos de Israel 12.000 homens escolhidos, que foram nomeados pelo Eterno como santos e servos para ser súditos do reino do Messias. Apocalipse capítulo 7 está escrito. Olha o que diz o verso 4. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. De todas as tribos. Eles escolheram 12.000 homens. Você que é inteligente sabe muito bem o que eu estou falando. Você sabe que Isaías diz que o Eterno escolheu 7.000 varões que não se curvaram a Baal. Esses homens escolhidos que não se curvaram a Baal, que não se contaminaram com a Babilônia, são exatamente o mundo que ele amou e entregou ao seu filho. Quer mais prova disso? Veja o que o próprio Messias diz em João capítulo 17 e verso 9. Quando o Messias estava a orar ao Pai, ele disse assim: eu rogo, eu oro por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu tens me dado, porque estes são teus. Está vendo? Então, aqui o próprio Messias disse que não estava orando pelo mundo. Esse mundo aqui é a humanidade, que todos os pregadores falsos dizem que Deus amou essa humanidade. E é mentira. O próprio Messias disse que não estava orando pela humanidade, mas pelo mundo do Eterno, porque esse mundo é o povo que ele amou. E você quer saber, para você assimilar direito esta interpretação, mundo não se denomina apenas a humanidade. Mundo é uma ordem de coisas concretas ou abstratas. Dentro do texto, dependendo do contexto, você vai saber de que mundo o texto está falando. Então aqui em João capítulo 3 e verso 16, o mundo referido aqui é o mundo amado pelo Pai, que é o seu povo escolhido. Esse povo que ele amou e deu seu filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de mostrar a mentira que os pregadores forjam dentro desse texto, eu quero continuar explicando a vocês o que significa a vida eterna dentro desse contexto. Infelizmente, os pregadores, por não terem conhecimentos espirituais, muitos se estribam porque são teólogos, porque são sábios, porque são intelectuais e acham que sabem alguma coisa, mas não sabem absolutamente nada sobre os mistérios do Eterno. E eles se equivocam muito quando pregam sobre vida eterna e salvação. Eles misturam tudo. Vida eterna e salvação para eles é a mesma coisa. E não é. A vida eterna é um plano predestinativo do Pai, está em Romanos capítulo 6, verso 23. A vida eterna para aqueles que ele escolheu viver. Quanto à salvação, é o segundo plano do Eterno no seu Filho para o seu reino milenar. O seu Filho é a sua eterna salvação. Yahushua é a salvação. O seu nome é teofórico porque ele traz o nome do Pai, que é Yahu, mais Shua, que é salvação. Então, Yahushua é a salvação de Yahu. Quando o texto fala vida eterna, e para você adquirir esta vida, você precisa fazer alguma coisa, ver alguma coisa, pegar alguma coisa, praticar alguma coisa para ter a vida eterna. Essa vida se refere ao reino milenar. É o que está escrito aqui. Mas que tenha a vida eterna. Quem? Aquele que crê. Não é aquele que quer acreditar no Messias. Porque se o verbo aqui fosse o modo subjuntivo, então implicaria em as pessoas aceitarem o Messias e acreditarem na sua vida, no seu projeto de vida e aceitarem para terem a vida eterna. Mas não é isso. Aqui, o que está escrito segundo o verbo, que foram amadas, esse mundo que foi amado pelo Eterno, foi entregue ao Messias para ele salvar dos pecados. E esse povo, quando escuta a mensagem da sua salvação, eles não têm escolha. Eles escutam porque já pertencem a eles a vida e a salvação. Essa é que é a verdade. Agora eu quero mostrar para vocês como é derivada desse texto a mensagem falsária dos pregadores que enganam as nações. Eu vou fazer de conta que eu sou um deles e que você que está me ouvindo é a plateia, é o auditório, é o povo que está a escutar a mensagem de salvação que eu vou transmitir agora como o pregoeiro da verdade. Vou fazer de conta que sou um deles e vou enganar você e você não vai perceber. Quer ver? Então escuta. Bem, meus amigos e minhas amigas, vamos ler um texto bíblico agora. Esse texto diz para todos a única verdade do Altíssimo, do nosso Deus e do seu Filho Jesus. Estou pregando como se fosse um deles. Preste atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês estão vendo, meus amigos, que está escrito, e eu terminei de ler, que Deus ama você, que Deus ama a humanidade, que Deus ama os pecadores, e todo aquele que acreditar no seu Filho obtém a vida eterna, e todo aquele que acreditar no seu Filho recebe a vida eterna, porque esta é a promessa do Pai, o seu amor verdadeiro. Esta é a promessa do Pai, o verdadeiro amor, a ponto de enviar o seu Filho para dar vida por você. Se você aceitar o Salvador agora, você está dentro, você está recebendo a verdadeira mensagem de Deus. Com certeza você não sabe o que foi que eu falei e vou lhe provar. Olha,
eu troquei os modos dos dois verbos dentro do texto e você não percebeu, só se você já estiver por dentro do conhecimento. Mas eu troquei os modos verbais e vocês não perceberam. Eu troquei, quando eu falei para vocês, na qualidade de falsário, eu troquei o verbo, o tempo do verbo amar, do passado perfeito para o modo indicativo. Sabe como? Quando eu terminei de falar, eu disse: estão vendo como Deus ama a humanidade? Deus ama você porque está escrito. Vocês ouviram o que eu li? Não está escrito isso. Está escrito que ele amou. Então, se ele amou, essa mensagem não é para você aqui no presente. O que está acontecendo é que João está explicando algo que já foi feito concretamente pelo Pai. João está dizendo que o Pai amou o mundo e enviou seu Filho para este mundo amado. João jamais aqui está dizendo que o Messias veio para amar quem quer que seja. Não, ele está falando que já foi feito esse projeto, que o Pai já elaborou esse projeto, já amou esse mundo e enviou seu Filho para este mundo amado, e não para essa humanidade que está aí, não para essas religiões da terra, mas para um povo especificado, um povo amado por ele. E deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Quando eu falei para vocês, eu troquei o modo do verbo indicativo para o subjuntivo e vocês não viram. Sabe quando foi? Quando eu falei que você poderia aceitar a salvação, o Messias, a vida, no momento em que você quiser. Então, se eu digo que você pode aceitar a salvação ou a vida eterna hoje, eu estou falsificando o verbo, trocando o modo indicativo para o subjuntivo, tornando assim um verbo hipotético, dando autonomia, dando oportunidade para alguém aceitar a vida que está sendo oferecida. Mas isso não é verdade. O verbo diz: aquele que acredita. O que significa? É como se você, que é de Yah, escolhido para o Messias, é como se você tivesse um chipzinho espiritual dentro do seu cérebro que estaria captando a mensagem que foi feita para te capturar, para buscar você. Essa é a verdade, doa a quem doer. Então, meus amigos, por hoje é só. Eu não sou pregador de denominação, eu não sou pregador de religiões da terra. Eu estou aqui para capturar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, um povo escolhido de Yah que ele amou, e esse povo, muitos deles estão aqui entre as religiões, precisando ouvir a voz da sua salvação, o Mehushai, o Messias de Israel. E eu estou aqui para ajudar você. Quer falar comigo sobre o assunto mais? Então me adicione no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para te ajudar.